Se vais casar e alguém te disse que organizar o teu casamento vai ser fácil, essa pessoa enganou-te. Isto vindo de uma wedding planner até parece contraditório. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que a organização de um casamento pode ser fácil. Mas sei por experiência que vai depender de vários pontos para os quais tens de estar preparada. E hoje trago-te 10 perguntas que vão surgir na tua jornada de preparação do casamento. Alguns destes desafios até já podem ter ocorrido e garanto que se conseguir responder a todas as perguntas, estás bem encaminhada para sim, a organização do teu casamento ser fácil. Vamos a isso? Bem-vindo ao Vou Casar e Agora? Eu sou a Maria Ventura, Wedding Planner há mais de 12 anos, apaixonada por aquilo que faço e hoje vamos diretas às perguntas que os noivos têm que saber responder para garantir que a organização corre de forma suave e tranquila. Primeira pergunta: quando é o casamento? Há noivos que escolhem uma data simbólica e sabem perfeitamente bem em que dia querem casar. Outros estão dispostos a adaptar-se consoante outras decisões que para eles são mais importantes, como o orçamento, por exemplo. A verdade é que a data é o ponto de partida para todo o processo. Se queres saber como escolher a data perfeita para ti, a seguir a este vídeo assiste ao episódio 2, Por Onde Começar, e vais ficar elucidada. Pergunta 2. Que tipo de cerimónia idealizaste? Vários casais, depois de reunirem comigo, percebem que a cerimónia que tinham idealizado nem sempre é a que mais os representa. Existem pelo menos 4 tipos de cerimónias. A cerimónia religiosa, seja ela qual for a religião. A cerimónia civil, na própria conservatória ou num local específico, numa quinta, onde quer que seja. A cerimónia simbólica, com um celebrante, por exemplo, para casais que optarem por casar oficialmente antes e terem algo no dia mais personalizado. Uma bênção das alianças para quem optar por casar mais no exterior e não querer tanto ir para a igreja. Aqui não há certo nem errado, há sim a cerimónia que vos representa. E normalmente em reunião descobrimos qual é muito rapidamente. Mas prometo que depois faço um vídeo especificamente sobre este tema, que é muito importante. Pergunta 3. A que horas vão casar? E em que dia da semana vão casar? A hora da cerimónia diz muito sobre o estilo de casamento e impacta bastante nas decisões e nos vários fornecedores, sem esquecer, obviamente, o orçamento. E o dia da semana, igualmente. Casar às 11 horas da manhã, por exemplo, ou às 16 horas, pode obrigar a rever tudo, desde a existência do almoço em vez de jantar, à hora das fotografias, enfim, toda uma panóplia de situações. Por outro lado, o dia da semana pode mexer bastante com o teu orçamento. Normalmente, casar aos sábados é muito mais dispendioso. Se gostavas que fizesse um vídeo especificamente sobre este tema, deixa nos comentários. Pergunta 4. Quem vai pagar o casamento? Agora um tema muito mais sensível. As coisas mudaram muito. Antes, a maioria dos casamentos eram pagos pelos pais. Simbolizava a saída da casa dos filhos. Hoje, cada vez mais, são os noivos a pagar o próprio casamento, porque querem ter total autonomia nas decisões. Claro que é uma ótima ajuda os pais pagarem, ou ajudarem a pagar, mas acredita que na maioria dos casos, quando isso acontece, também se sentem no direito de tomar decisões, o que implica os noivos a abdicarem daquilo que sonharam muitas vezes e terem que optar por outras coisas. Começa a aparecer uma terceira opção. Cada convidado paga a sua parte. Em vez da tradicional prenda aos noivos, decidem pagar a sua parte. Se esta pergunta te deixou a pensar quanto pode custar casar em Portugal, a seguir a este episódio, convido-te a ver o episódio número 4 sobre orçamento, onde falei especificamente sobre o impacto e dei exemplos mais práticos. Quinta pergunta: quem convidar e o número de convidados? Aqui temos que começar por definir um critério. É a família toda? São os mais próximos? E temos de voltar a falar de quem paga, porque aqui, quando são os pais a pagar, prepara-te para ter pessoas que não conheces no teu casamento. O tipo de casamento aqui também é muito importante. Se queres algo mais animado, vais de certeza dar muita prioridade aos amigos. Se procuras algo mais tradicional ou clássico, de certeza que para ti a família vai ser mais importante. Quero só deixar a ressalva óbvia.
mas sei que é difícil de controlar, que é o número de convidados impacta diretamente no orçamento. Mais uma vez sobre orçamento, convido-te a ir ver o nosso episódio número 4 sobre o tema orçamento. Pergunta número 6. Que tipo de emenda escolher? Tens aqui 3 formas de pensar. Ou pensas em ti, ou pensas nos teus convidados, ou pensas em quem vai pagar. Se pensares em ti é fácil. Vais pelos teus gostos, não te preocupas com o tipo de convidados que vais ter. Olhas mais para o teu orçamento e como é que isto se pode traduzir? Abdicares, por exemplo, de uma ceia em detrimento de pratos mais ricos? Optares por teres só 3 pratos em vez dos 4 habituais? Porque não te faz sentido ter o 4º prato. Se pensares nos teus convidados, são pessoas que comem bem? Eu pessoalmente questiono sempre a região de onde são os convidados. É senso comum sabermos que os convidados do Norte ou do Alentejo são pessoas de alimento. E depois, tens a questão dos gostos. Tu podes preferir a emenda mais gourmet, mas optares por pratos tradicionais portugueses por serem mais consensuais face ao tipo de convidados que vais ter. Se não és tu que pagas, boa sorte, porque o céu é o limite. Desde torres de marisco a frutas esculpidas na forma de gansos, já vi um pouco de tudo. 7ª pergunta. Gestão de expectativas. Não vais casar pela igreja? Vais casar da parte da tarde? Não vais receber a família em casa antes da cerimónia? Não vais convidar o primo Manuel? O quê? Não vai haver bacalhau? Garanto que vais ouvir todo este tipo de perguntas e muitas mais. E como é que podes dar a volta a todas estas perguntas? Deixa-os participar em alguma coisa. Estabelece os teus limites e dá o teu melhor para que percebam o casamento com que os noivos sonharam antes de surgirem as perguntas. Prepará-los antecipadamente para o casamento com que sonharam é fundamental e é o filtro pelo qual eles vão entender as vossas decisões. Vamos agora à pergunta número 8. O estilo de casamento. Tudo fica mais fácil de decidir quando já sabes qual é o estilo a que tudo vai obedecer. Se queres algo mais rústico, consegues eliminar logo todos os passos modernos, por exemplo. Definir o estilo é uma das melhores formas de todas as pessoas envolvidas na organização falarem a mesma linguagem. Sobre isto, recomendo que vejas o episódio número 3 sobre como escolher o espaço para o meu casamento. Vamos agora à 9ª pergunta, tipo de fornecedores. Esta pergunta está diretamente ligada com o estilo de casamento, com o teu orçamento e com aquilo que tu priorizas. O tipo de fornecedores molda o teu dia. Mais uma vez, a primeira reunião que tenho com os noivos é fundamental para recomendar os fornecedores adequados ao casal. Por exemplo, se querem um casamento muito intimista e autêntico, vão preferir um fotógrafo e um videógrafo mais documental e menos pousado e tradicional. Se o casamento tiver muitas crianças, por exemplo, faz todo o sentido contratarem um serviço de animação infantil. Vamos agora à última pergunta, pergunta número 10, sobre responsabilidades e limites. Como falamos no vídeo anterior, o casamento não é o dia de sonho da noiva, mas sim o dia de sonho do casal. Por isso, ambos devem estar envolvidos e terem as suas responsabilidades na organização bem definidas para que nenhum dos noivos se sinta sobrecarregado. Se aí em casa existe uma noiva ansiosa, vejam o episódio número 6. Por outro lado, é essencial estabelecerem os vossos limites por forma a não se desiludirem com expectativas mal criadas à partida. O orçamento aqui é mais uma vez um exemplo mais que óbvio. E sobre isso, recomendo novamente que vejam em conjunto o episódio número 4. Se, ao organizares o teu casamento, surge o medo de que seja muito parecido com todos os outros, não te preocupes. O próximo episódio vai ajudar-te a organizares um casamento só vosso. O que estás a sentir é normal e já ajudei muitas noivas a ultrapassar isso com ideias bem diferentes. Vemo-nos lá? E não te esqueças que eu estou aqui para ti. Beijinhos e até ao próximo episódio.